Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Classificação dos atos administrativos. Eu vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Sendo que essa é uma aula introdutória. Eu vou só citar as classificações, falar um pouquinho, dar um exemplozinho ou outro, mas eu vou me aprofundar em cada uma em outros vídeos, nos vídeos subsequentes, beleza? Então vamos lá, vamos começar a classificar isso. Os atos administrativos podem ser classificados por destinação, alcance, regime jurídico, grau de liberdade, eficácia, validade, efeito jurídico e formação. Vamos entender como isso funciona? Primeiro, destinatário. Eu estou classificando os atos conforme a quem eles se destinam, tá? Para você entender, classificar é agrupar os atos por semelhanças, pelo que eles têm em comum. Então, o que eles têm em comum é a quem se destinam. É o primeiro ponto. Eles podem ser atos gerais ou eles podem ser atos individuais. Quer um exemplo? Um ato geral. Um ato geral pode ser um decreto. Por que ele é geral? Porque a partir do momento em que ele é feito, ele vale para todo mundo. Então, o decreto tem uma validade ampla para todos nós que somos afetados por ele. Agora, ele pode ser um ato individual. Por exemplo, uma nomeação. A nomeação é um ato que afeta o indivíduo que está sendo nomeado. Então, ele é um ato individual. Quanto ao alcance, ele pode ser interno ou ele pode ser externo. Interno, dentro, né? Então, é um ato que ele vai afetar somente a administração pública, só o que acontece dentro da administração pública. Por exemplo, uma instrução. Uma instrução para os servidores de um órgão de como eles devem fazer determinado trabalho. Ok, isso afeta lá dentro daquele órgão. Agora, ele pode ser externo, quando ele afeta os demais. Por exemplo, uma multa. Uma multa, ela pode ser aplicada a qualquer um que não esteja dentro da administração. Pode ser aplicada a você. Basta você fazer alguma coisa irregular ou, por exemplo, avançar o limite de velocidade. Quanto ao regime jurídico, eles podem ser atos de império, atos de gestão ou atos de expediente. O que é o ato de império? É um ato em que a administração pública ela se coloca como superior ao administrado, ao particular. A multa é também um exemplo de ato de império. Eu te dou uma multa, eu estou usando a prerrogativa da administração pública de colocar em você uma obrigação de fazer um pagamento. Então eu vou colocar novamente aqui a multa, porque é bem interessante isso aqui, porque olha só, eu coloquei multa como ato de império e coloquei multa como ato externo. Então você tem o seguinte, que um mesmo ato ele pode ter várias classificações, tá bom? Ok, uma multa então é a administração pública sendo superior ao administrado. E o ato de gestão, o que pode ser? Pode ser um contrato de aluguel. O que é o ato de gestão? Se o império, a administração pública, o Estado se coloca como superior, aqui está o Estado, aqui está a pessoa, o particular, no ato de gestão ele se coloca em pé de igualdade, tá? Perante o direito. Então não existe essa prerrogativa, essa superioridade. Um aluguel é isso. A administração pública quer alugar um imóvel, o particular tem um imóvel para alugar, então eles estabelecem um contrato de locação e aí ali eles são iguais. A venda também de um bem, a administração pública quer vender um bem, o particular quer comprar, ou a administração pública quer comprar, no caso, e o particular quer vender, ali você também tem ali um pé de igualdade entre essa relação, então é um ato de gestão. E o ato de expediente é um ato de rotina, porque dentro da administração pública acontecem muitas rotinas. Existem despachos, existem comunicações rolando, circulares, ofícios, existe protocolo, existe toda ordem de serviço, existe um monte de coisa acontecendo na rotina da administração pública. Isso que acontece na rotina da administração pública é um ato de expediente, beleza? Quanto ao grau de liberdade, ele pode ser vinculado ou discricionário. Isso aqui, gente, é tipo assim, isso aqui cai a rodo.
Isso aqui cai muito. Por quê? Veja bem. Já falei várias vezes o que é vinculado, o que é discricionário. Isso aparece em praticamente todos os atos, tem uma margem para ser o vinculado ou discricionário. O ato vinculado, ele é um ato que na lei diz exatamente como o administrador tem que agir. Tipo assim, ó, se acontecer A, faça B. Acabou. Ah, mas eu quero fazer C. Não pode fazer C. Porque lá na lei está dizendo que nessa situação você só pode fazer A. Ou seja, existe uma vinculação com a lei. Agora, na discricionariedade, existe uma margem para escolher. Não significa que ele vai fazer o diferente do que está na lei, não é isso. Mas existe uma margem de escolha para o administrador. Aí eu volto a dar o exemplo da autorização. Você quer uma autorização para colocar uma barraca na praia? Beleza. Você quer uma barraca na praça, na feira pública? Beleza. Você vai pedir essa autorização. Mas a lei não fala assim, ó, se o cara pedir autorização, você tem que dar. Não. A lei dá margem para o administrador público escolher se ele quer ou não dar essa autorização. Essa margem de escolha, que é por conveniência e oportunidade, a gente chama de discricionariedade. Então é um ato discricionário quando você pode escolher o que fazer. Então eu vou até escrever aqui, ó, vinculado existe a obrigação e no discricionário existe a margem de escolha. Beleza? Indo mais à frente, nós temos a eficácia. O ato também pode ser classificado conforme a sua eficácia. Por exemplo, um ato pode ser perfeito. O que é um ato perfeito? Ele já tem todos os seus elementos, ele está redondinho, ele já está valendo. Ele está perfeito. E o que é o ato imperfeito? Imperfeito. Está faltando alguma coisa para aquele ato ser eficaz. Por exemplo, pode estar faltando publicar no Diário Oficial. Ah, o ato está todo bonitinho, mas ainda não publicou no Diário Oficial. Então, por enquanto, ele está imperfeito. O que é o ato pendente? Aí você tem um ato que ele já está todo redondinho, todo bonitinho. Ele já é perfeito, só que ele ainda não pode surtir o efeito, porque ele depende ainda de alguma coisa. Por exemplo, você quer uma autorização para fazer uma festa, mas a festa só vai acontecer mês que vem. O ato já foi feito, você já tem essa autorização, mas a festa ainda não aconteceu. Então esse ato está pendente, ele só vai ser válido quando acontecer. Beleza? E existe o ato consumado. E aí eu posso pegar o mesmo exemplo da festa. Ah, está acontecendo a festa, acabou. Já foi a festa, a autorização já foi dada, a festa já foi feita. É o dia seguinte à festa, ou então a hora seguinte, o minuto seguinte que acabou a festa na praça pública, aí o ato se exauriu, ele foi consumado, não tem mais o que fazer, tá bom? Já aconteceu, já foi. Quanto à validade, o ato pode ser válido, e aí se o ato é válido, significa que ele está certinho conforme a lei, nada de errado com ele. Agora ele pode ser nulo, e aí significa que tem alguma ilegalidade no ato. Nesse caso, ele não é válido, né? Ele não pode produzir seus efeitos, ele está nulo. Se for um ato nulo e ele tiver produzido efeitos por um tempo e depois foi anulado, todos esses efeitos que ele produziu por um tempo, eles são revogados, né? Revogados não, anulados. Então, é o que chama de efeito ex nunc, né? Efeito ex nunc, ele é retroativo, tá? Agora, ele também pode ser anulável. O que é um ato nulo e o que é um ato anulável? O ato nulo, ele precisa ser anulado, ele não tem validade, ele está ilegal. Agora, o ato anulável, ele tem alguma coisa que o torna ilegal, mas que pode ser corrigido. Por exemplo, eu posso ter um ato que depende de um documento que só não foi registrado em cartório. Um exemplo, tá? E aí, o que você faz? Você vai lá e depois, posteriormente, você manda registrar ou manda verificar se o documento é válido. Ou seja, você tenta corrigir aquele ato. Ele é anulável? Ele pode ser anulado, mas você também tem a possibilidade de não anular, tá bom? Fazer aqui o que chama de convalidação, que a gente já estudou aqui em outro momento. E nós temos o ato inexistente. O ato inexistente, ele nunca existiu. Imagina, por exemplo, um usurpador de função. O cara tem um irmão gêmeo e ele é guarda municipal. E aí o irmão gêmeo, em um determinado momento, resolve pegar a farda do cara e ir para o trabalho e trabalhar. Tudo que ele fez naquele momento, no nome do irmão gêmeo dele, não é válido. Todos os atos dele não são válidos. São inexistentes, para ser mais exato, né? São inexistentes. Por quê? Porque aquele cara não era um servidor público, então ele era um usurpador de função, aquele ato não existe. Quanto ao efeito jurídico, um ato pode ser constitutivo, um ato pode ser declaratório ou pode ser
enunciativo. E o que significa? Todo ato provoca um efeito jurídico, certo? O que é o efeito jurídico? Alguma coisa no mundo do direito muda. Então, o que é um ato constitutivo? Esse ato ele pode criar um direito, ele pode modificar um direito ou ele pode fazer um direito deixar de existir. Então, ele tem uma alteração prática no mundo jurídico. Por exemplo, você é nomeado para concurso público. Beleza, você foi nomeado, aquele ato de nomeação gerou um direito para você, o direito de ser servidor público e de cumprir com as suas funções. Então, existe o quê? Uma modificação. Ah, você foi demitido. Aquele ato, então, ele removeu de você um direito. O direito de ser um servidor público. Eu tô falando de maneira bem geral, tá, gente? Por quê? A gente vai falar sobre cada um deles separadamente nos próximos vídeos, nos vídeos subsequentes. Então, não se preocupe com isso, tá bom? O que é o ato declaratório? O ato declaratório é o seguinte, já existe um direito, mas a pessoa não pode exercer aquele direito antes dele ser declarado. Aposentadoria. A pessoa vai lá e tal, faz todo o processo de aposentadoria, por exemplo, e aí ela, pronto, está em todo o direito de se aposentar. Mas só quando o ato de aposentadoria for promulgado, é que aquela pessoa pode, de fato, se considerar um aposentado. Então, ou seja, imagina, o direito já existe, mas ele só é válido para a pessoa depois que aquele ato é promulgado. Que eu estou declarando, ó, eu declaro que essa pessoa tem o direito tal. Aí, a partir dessa declaração, a partir desse ato declaratório, é que a pessoa passa a ter o direito. Que a pessoa passa a exercer aquele direito, tá bom? Aliás, daí que ela passa a ter o direito, tá? O direito ela já tinha, só que ela não podia exercer porque ainda não tinha sido declarado pelo ato. Isso é um ato declaratório. E o ato enunciativo, ele vai apenas atestar algo que já existe, tá? Então, por exemplo, você não está em débito com algum órgão público, não tem débito. Aí o que você vai lá e faz? Vai lá e pede uma certificação, aliás, uma certidão negativa de débitos. Essa certidão negativa, ela só atesta uma coisa que já existia, uma informação que já existia. Então você só está enunciando. Você vê que não mudou nada para você. Tipo, você não recebeu um direito novo, você não extinguiu o direito novo, você não modificou nenhum direito. Só é uma coisa que está demonstrando que aquilo ali, que aquela informação é válida para você. A mesma coisa é a certidão de nascimento, a mesma coisa são atestados, pareceres, eles não mudam nada no mundo jurídico. Eles só mostram que alguma coisa, que aquela informação existe, que aquilo ali é pertinente, beleza? E por último, nós temos o ato com relação à formação. E aí você tem um ato simples, você tem um ato composto e você tem o ato complexo. O que é o ato simples? O ato simples é muito simples. É a vontade de um órgão só. O ato simples é a vontade de um órgão. Pronto, acabou. E o que é o complexo? O complexo é a vontade de dois órgãos. Órgão mais órgão. Beleza? E o que é o composto? O composto é a vontade de um órgão mais a confirmação ou homologação de outro órgão. Então, veja, o ato simples é o seguinte, o Detran foi lá e emitiu uma multa. Quem emitiu a multa? Detran. Detran é um órgão. Aquilo é um ato simples. Agora o cara vai lá e emite uma documentação, mas ele precisa da autorização do seu superior. Ou precisa de autorização de um segundo órgão. Aí o que aconteceu? Você tem a vontade do órgão que precisa ser confirmada por um terceiro, por um segundo, para ser mais exato. E a vontade do órgão, né? O complexo. O que é o complexo? É quando você tem dois órgãos para constituir um ato. Por exemplo, a própria aposentadoria. A aposentadoria precisa da vontade do órgão do qual o servidor trabalha, mais o TCU. Então, são dois órgãos para compor o ato que vai dar início à aposentadoria, que vai validar a aposentadoria. Ou seja, são dois órgãos para formar o ato. Então, é um ato complexo. Beleza? E aí a gente tem aí todo esse material, tá? O nosso mapa mental, então, ficou assim, ok? Ficou assim. Se você quer, a gente vai fazer agora algumas questões. Se você quiser fazer questões comigo, tá? Você quer fazer questões comigo? O que você tem que fazer? Você precisa
fazer parte da nossa área VIP. Eu vou começar a responder questões agora, mas só quem pode responder suas questões é quem está na área VIP. Então, entre na área VIP de Direito Administrativo, vem fazer parte da gente, vem fazer parte conosco, vem estudar conosco, tá bom? E aí, se você quiser entrar no nosso grupo, deve estar aparecendo para você aí um QR Code, tá? Esse QR Code, ele vai te dar acesso ao nosso grupo de estudos, tá? Aí você pode entrar lá e estudar conosco. Agora, para quem está aí na nossa área VIP, vamos para a primeira questão.